sabe qual a diferença do desejo de comer e da necessidade do que comer? Então, esse é o assunto desta aula. Fica comigo até o final dessa videoaula, que você vai entender de uma vez por todas qual a diferença do desejo de comer e da necessidade de comer. E eu já sei que você vai gostar dessa aula, então curte, compartilha, já marca um amigo que também vai gostar de conhecer e que vai fazer grande diferença, principalmente no processo de emagrecimento. Quem nunca passou o dia inteiro com aquela sensação de estar com fome de leão? Já aconteceu com você? Se você passa por situações como essa com frequência, tem dificuldades de passar pelo menos meia hora sem mastigar, fique atento, porque esses são alguns sinais de que os seus hábitos podem estar prejudicando a sua jornada rumo à perda de peso. Você já deve ter ouvido falar que existe uma diferença entre fome e a vontade de comer, não é mesmo? E realmente essas duas situações são completamente distintas. E conhecer e saber identificar cada uma delas é essencial para se manter firme no seu processo de emagrecimento. Identificar o sentido da fome pode parecer fácil, porque afinal de contas, quando sentimos fome, a tendência é que queremos comer. Mas o engano comum entre a maioria das pessoas é também encarar como fome aquele desejo de comer alguma coisa ou algum alimento específico no meio do dia. Seja comer aquele alimento específico numa crise de ansiedade, numa crise de estresse, depressão, ou alguma vontade incontrolável por comer algum doce, por exemplo, quando passa na frente de uma confeitaria. A fome é um sentido diretamente relacionado com as necessidades biológicas do nosso organismo. Quando as reservas de nutrientes e de energia estão escassas, há uma sequência de efeitos no corpo com o intuito de mandar um sinal de que é preciso repor os nutrientes, ou seja, comer. Os sinais do que o que está sentindo é fome são, na maioria, físicos e fáceis de identificar. Claro, podendo variar de uma pessoa para outra. Entre os mais comuns estão o desconforto ou até mesmo dores no estômago, sons ou até roncos ocasionados pela fome, ocasionados por contrações musculares no estômago. E ainda, quando a fome é excessiva, pode dar tontura, fraqueza e até dores de cabeça podem ocorrer. E para saciar esses sentidos, geralmente, consumimos qualquer alimento da nossa preferência, com o objetivo de repor o suprimento de energia e dos nutrientes do nosso organismo. Após o consumo desses alimentos, esses sinais cessam e a saciedade é promovida. Agora, a vontade de comer, também conhecida como fome oculta ou fome emocional, é uma sensação não relacionada às necessidades biológicas do nosso organismo e que na maioria das vezes está relacionada com alguma característica emocional ou psicológica. E frequentemente a vontade de comer se manifesta em comer algum alimento ou um alimento específico, como chocolate, massas, doces, batata frita ou doces de uma maneira geral. Essa vontade não necessariamente apresenta e o desejo por esse alimento em específico se torna o principal foco dos seus pensamentos durante todo o dia. Ou seja, nenhum outro alimento é capaz de satisfazer a vontade ou proporcionar a sensação de prazer e conforto. Somente aquele alimento específico vai fazer isso por você. Bem diferente do que ocorre com a fome, aonde qualquer alimento vai acabar com os sinais da fome e vai ser promovida a saciedade. Então, assim, não é preciso ignorar a fome ou tratá-la como algo ruim, ou até mesmo ignorá-la. Afinal, é uma necessidade do seu corpo que veio à tona. Por isso, quando a fome chegar, realize a sua refeição. Monte uma refeição saudável, balanceada, mastigue bem os alimentos, descanse o garfo
até que você faça toda a mastigação, depois retorna com o garfo. Desfrute do sabor de cada alimento. Fique atento, fique presente, preste atenção no sabor que cada alimento te proporciona. E lembre-se, não é necessário parar de comer somente quando se sentir estufado. Aliás, você precisa sair da mesa com a sensação de que comeria um pouco mais. Por outro lado, quando a vontade de comer um chocolate ou algum produto específico não sair da sua cabeça, o melhor é buscar alternativas que desviem a atenção, tirando o foco daquele produto, daquele alimento. E se, mesmo consumindo aquele chocolate ou aquele doce, aquela vontade de consumir novamente persistir, tente desviar a sua atenção, lendo um livro, ouvindo uma boa música, uma boa conversa, ou até mesmo praticando atividade física, buscando prazer em realizar outras tarefas que te proporcionem um bem-estar. É muito importante que você não use os alimentos somente como uma estratégia para satisfação e prazer. Em especial quando você tiver com algum problema emocional. Lembre-se, todos nós passamos por frustrações, por momentos de ansiedade, fraquezas, estresse. E usar os alimentos como remédio para os nossos problemas não é a forma de dar fim aos nossos sentimentos. Então procure identificar o que desencadeou a vontade de comer aquele alimento de forma específica. Dessa forma, vai ficar mais simples, vai ser mais fácil encontrar algumas alternativas para poder evitá-los, diminuindo o risco de ceder às vontades, cometer um excesso alimentar e colocar o seu programa de emagrecimento tudo a perder. Tão importante quando saber identificar essas duas sensações é saber como agir quando você perceber que está passando por alguma delas. Por isso que é importante entender o que ocorre com o seu corpo e saber interpretar cada sensação. Dessa forma, você vai aprender a ouvir o seu corpo, a nutrir, a atender às necessidades do seu organismo e não apenas proporcionar um alívio imediato do estresse ou da ansiedade. Eu espero que você tenha gostado desta videoaula, mas o mais importante de ter gostado é praticar o que eu estou te propondo, é prestar atenção no seu organismo para que você possa identificar o que é uma fome física e o que é uma fome emocional. E saber como o seu organismo reage quando há uma fome física e como ele reage quando há uma fome emocional. Porque da próxima vez que isso acontecer, você vai saber o que você pode realizar para evitar. Então compartilha com mais amigos para que eles também possam receber essas informações e identificar quando é fome física e quando é fome emocional. Marca aquele amigo que você tem certeza que vai gostar de receber essas informações e eu te vejo na próxima aula.